E além da contratação do Tite, o Flamengo pretende fazer uma reformulação no elenco e encerrar ciclo com jogadores que já estão no clube há bastante tempo e que não estão rendendo. Vou falar sobre isso, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. Gente, estou trazendo vídeos aqui de 5 a 6 minutos, não quero enrolar, até porque é muito chato ficar preso num vídeo de 10, 15 minutos com notícias que poderiam ser resumidas em apenas 5 minutos. Então por isso, curta esse vídeo que é muito importante. Gente, os resultados dessa rodada foram muito bons para o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Fluminense perdeu e não tirou o Flamengo de posição. O Atlético Paranaense também perdeu. O Grêmio empatou. E o único que tirou o Flamengo de posição foi o Bragantino, que virou para cima do Palmeiras. Mas o Flamengo só desceu uma colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi para a 5ª colocação. O Botafogo joga hoje contra o Goiás. E o Goiás vencendo esse jogo, a gente consegue ali encurtar essa distância, porque o Flamengo encurtou para 9 pontos a distância contra o Botafogo e vai permanecer essa distância se o Botafogo perder. O Botafogo vem de alguns tropeços e é muito importante que ele perca alguns jogos para que o Flamengo ainda sonhe com o Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo ainda acha que dá para lutar pelo Campeonato Brasileiro. E se não der para lutar, tem que lutar pelo menos para uma classificação direta para a próxima Libertadores. E a tabela do Campeonato Brasileiro está assim: Botafogo em primeiro lugar com 51 pontos, em segundo lugar está o Bragantino com 45 pontos, em terceiro lugar está o Grêmio com 44 pontos, em quarto lugar está o Palmeiras com 44 pontos também, em quinto lugar o Flamengo com 43 pontos, em sexto lugar o Fluminense com 41 pontos, em sétimo lugar o Atlético Mineiro com 40 pontos, em oitavo lugar o Atlético Paranaense com 40 pontos, em nono lugar o Fortaleza com 39 pontos, em décimo lugar o São Paulo com 34 pontos, em 11º o Cuiabá com 32 pontos, em 12º o Cruzeiro com 30 pontos, em 13º o Corinthians com 30 pontos, em 14º o Internacional com 29 pontos, em 15º o Santos com 27 pontos, em 16º o Vasco com 26 pontos, em 17º o Goiás com 26 pontos também. Lembrando que se o Goiás ganhar esse jogo contra o Botafogo, além de ajudar a gente a voltar à briga do Campeonato Brasileiro, eles ainda vão afundar cada vez mais o Vasco na tabela. E é muito importante que isso aconteça. O Vasco tomou uma sapatada na casa do Santos, lá na Vila Belmiro, de 4-1. Foi um jogo assim para eles esquecerem, porque estavam comemorando como se fosse Copa do Mundo as últimas vitórias do Vasco. O Bahia está em 18º com 25 pontos, em 19º o América Mineiro com 18 pontos e fechando a tabela do Campeonato Brasileiro em 20º lugar o Coritiba com 17 pontos. E essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, gente. É muito importante que o Flamengo continue pontuando, porque a gente precisa dessas vitórias e desses pontos para a gente se manter na parte de cima da tabela. Falar sobre o técnico, tá todo mundo perguntando o que aconteceu, por que o Tite ainda não foi contratado. O Tite segue sendo a prioridade do Flamengo. E sim, gente, essa semana vai ser decisiva para acertar os últimos detalhes. Porque tá toda hora falando de últimos detalhes, toda hora tá acontecendo isso. O Tite, ele deu uma condição para aceitar a proposta do Flamengo. E é aceitar após a data FIFA. E o Flamengo estipulou esse tempo também como o tempo necessário para fechar com ele. Se ele não aceitar dentro desse período, até depois da data FIFA, acabou. O Flamengo não vai mais correr atrás do Tite, mas ele segue sendo a prioridade máxima do Flamengo. Gente, Pedro e Bruno Henrique passarão por uma avaliação do departamento médico depois do que ocorreu nesse jogo. O Pedro foi lá, bateu o pênalti e ficou sentindo após a batida do pênalti. E o Bruno Henrique sentiu o pé depois do chute que ele levou, que ocasionou o pênalti. Então, eles serão avaliados pelo departamento médico do Flamengo. Gente, falar sobre jogadores que estão de saída. O Flamengo está montando uma reformulação para o próximo ano, não quer contar com esses jogadores. É a famosa barca. Falar de jogadores que estão em final de contrato e não terão renovação. O Flamengo não vai renovar com esses jogadores. Rodrigo Caio e Felipe Luiz. O Felipe Luiz, o Flamengo pode até colocá-lo como um auxiliar técnico permanente do clube ou até um treinador do time de categoria de base. O Flamengo pode ter um plano para ele permanecer no clube, só que trabalhando de outra forma. Everton Ribeiro e Bruno Henrique têm suas situações indefinidas. Bruno Henrique, a situação do staff dele está complicada porque eles não querem aceitar
uma simples renovação de contrato, eles vivem falando em recontratação. O Flamengo não entende dessa forma e tá esse impasse. O Everton Ribeiro, o Flamengo até agora não demonstrou interesse para renovar com ele. Se for renovar, vai ser por um ano só e uma redução salarial. E até o momento ele não tem estado nos planos do Flamengo para renovação. Jogadores que estão com contrato e o Flamengo vai colocar no mercado: Santos e Pablo. O zagueiro Pablo, que não foi bem no Flamengo até hoje, foi um pedido do Paulo Souza e o Flamengo pretende negociá-lo. E o Santos é a mesma coisa, é um ótimo goleiro, só que perdeu espaço no Flamengo, perdeu confiança e ele não quer ser desvalorizado. Então, se ele for para o mercado, o Flamengo vai conseguir vender rápido. E a outra situação um pouco diferente é a do Davi Luiz, que teve a sua renovação automática feita por conta de uma cláusula no contrato. O Flamengo vai tentar uma rescisão amigável com o jogador. E, gente, de todos esses jogadores que eu falei, eu acrescentaria mais um nessa situação. Eu colocaria o Gabigol. O Gabigol, gente, ele vem caindo seu rendimento há bastante tempo. E como ele tem mais um ano de contrato, e o Flamengo estava avaliando renovar, mas agora recuou, eu colocaria ele no mercado só para ver se o mercado reagiria de uma forma positiva para o Flamengo vendê-lo. Até porque o Gabigol, ele nunca foi um jogador bom, aprimorado tecnicamente, mas foi um jogador que sabia se posicionar e sabia fazer gol. Mas no momento ele parece que esqueceu e não tem conseguido mostrar o seu futebol. Então, espero que ele encontre novos ares se o Flamengo colocar ele no mercado na próxima janela. Pessoal, vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você me ajuda demais e ajuda esse canal a chegar em lugares altos. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!